Mateus capítulo 8. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e o outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faze isto e ele faz. Ouvindo isto, adorou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tornarão lugares à mesa em Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardente em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei, para que onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas os filhos do homem não têm como reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Expeliu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, parécemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilha-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles um grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nós expelis, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. Eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se
precipitou, despenhando-lhe abaixo para dentro do mar, e nas águas pareceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, concedeu-lhe os pensamentos. Disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo-lhes dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Eis ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Aos sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Porém, acaso estás tristes com convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-o, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomando a menina pela mão, ele se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo:
Faça-vos conforme a vossa fé. E abrindo-lhe seus olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Cautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. A blasfêmia dos fariseus. Ao retiraram-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuraram: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a estes discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai-vos, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.